Né? Com tudo aquilo que Deus tem feito, porque Deus é bom, Deus é maravilhoso. Aleluia! Glória a Deus! Não importa o tempo de espera, o importante é esperar que o milagre vai acontecer, amém, irmãos? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Tenho aprendido muitas coisas nesse momento de gravidez, né, da pastora Joelma, nossa gravidez. E ontem eu tive aqui na igreja, sexta-feira, conversando com as irmãs, e os irmãos sabem que eu gosto muito de aprender. Então, o tempo que eu tenho, eu gosto de aprender. E a irmã falou assim, estavam conversando sobre bolo. E eu falei, não, eu gosto muito de bolo. E a pastora Joelma também. E eu vou levar esse bolo para ela. E ela falou assim, não, pastor, leva mesmo, que ela vai gostar do bolo. Mas eu falei assim, mas eu fico preocupado, porque às vezes ela fica pensando assim, não, eu estou comendo mais do que o normal, né? Mais do que o normal. E eu falei assim, é isso, o problema é que eu estou acompanhando, irmão. Ela não tem essa tendência, eu tenho. Aí a irmã falou assim, sério, olhou para mim, Bruno, e falou assim, pastor, deixa eu contar algo para o senhor. Eu falei, pode contar. Olha, se tem algo que deixa triste as mulheres na hora da gravidez, é comer sozinha. Eu falei, como assim? Porque dá um sentimento de culpa, então eu entendo que o marido precisa acompanhar as esposas nessa hora. Eu falei, glória a Deus, estou aqui, Senhor, pode contar comigo. Então, meu irmão, é um momento bom demais. Estou acompanhando ela em tudo. Então, glorifica a Deus, porque é um momento maravilhoso de aprendizado. Então, os irmãos têm nos ensinado muito, a igreja, nós temos sentido o amor de Deus, mas também o amor da igreja. Glorifica a Deus pela vida dos irmãos, porque nós estamos vivendo esse tempo. E em falar em tempo, domingo passado eu ministrei aqui sobre ambientes espirituais. Vocês lembram disso? Ambientes espirituais. Deus, Ele promove ambientes específicos para a gente entrar e aprender. E hoje o Senhor colocou no meu coração para falar de um tempo específico. Nós precisamos viver ambientes específicos, mas também precisamos aprender a viver momentos, fases, tempos específicos na nossa vida. E hoje eu estou aqui para falar com os irmãos com o tema é tempo de transbordar. Amém, irmãos? Chegou o tempo de transbordar. Você recebe essa palavra? Amém? Porque às vezes nós estamos vivendo o tempo que as pessoas estão falando no entorno, em todo lado, que é tempo de escassez, é tempo de dificuldade, é tempo de aflição, é tempo de tribulação, e nós não podemos deixar nos ser envolvidos pelas coisas que as pessoas falam lá fora, ou ao nosso redor, porque nós precisamos viver o tempo de Deus na nossa vida. Pode estar todo mundo em crise, mas nós estamos em Cristo, amém? Pode estar muita gente aflito, mas nós estamos na presença do Senhor, amém? Pode ter pessoas com escassez de alguma coisa, mas nós temos para transbordar, amém? Porque o que habita em nós é o quê? É o Espírito Santo de Deus, e Ele está aqui nesta noite, e Ele está dizendo para mim e para você, é tempo de transbordar, amém, querido? Irmãos, e algum tempo atrás, eu ouvi uma reflexão, uma analogia, sobre o cristão, a ponte e a represa. Prestem atenção, o cristão, a ponte e a represa. A ponte e a represa são considerados um dos maiores obras da engenharia, pela sua importância e pela sua finalidade. E várias pessoas têm contemplado as pontes, as represas, porque além de ser algo útil, algo importante, algo magnífico, mas elas também trabalham na sua essência com a água. E quem trabalha em obras aqui sabe a dificuldade que é reter a água, não é verdade?
Quando se tem uma infiltração, algo nesse sentido, as pessoas falam assim, é quase impossível reter a água. Então, por isso que a ponte e a represa são obras da engenharia que as pessoas param para admirar. E a analogia com a vida cristã é que as águas representam as bênçãos de Deus na nossa vida. Quando as águas de Deus chegam na nossa vida, nós precisamos entender que águas são as bênçãos que nós recebemos de uma forma cotidiana. Quantos aqui têm recebido bênção de Deus? Quantos aqui querem receber mais bênçãos de Deus? Quantos estão aqui prontos para receber tudo aquilo que Deus tem para derramar nessa noite? Amém? Então nós recebemos bênçãos de Deus diariamente. Por mais que nós tenhamos sonhos, desejos de querer mais, mas nós temos que entender que todos os dias nós recebemos, amém? E a analogia é o seguinte, que a represa, ela foi projetada e ela serve para reter as águas. Então, quando a água chega na represa, ela precisa ser retida. Então, a represa não pode deixar as águas passar, porque ela tem que reter as águas. Mas a ponte, ela foi construída, ela foi criada para que ela pudesse estar acima das águas. E ela possa existir para que as águas passem por ela e cheguem ao seu destino. Enquanto a represa retém tudo o que recebe, a ponte, ela é construída, ela é projetada para receber as águas, mas também dar liberdade para as águas atingirem o seu objetivo, o seu destino final. Vocês estão conseguindo entender? E a analogia com o cristão é que nós precisamos entender quem nós somos. Nós somos represas ou nós somos pontes? Será que nós estamos recebendo as bênçãos de Deus, tudo aquilo que Deus tem nos dado, e temos sido represas? Segurando tudo, retendo tudo? E se nós formos como represas, nós vai chegar um momento que nós não vamos suportar aquilo que nós recebemos. E é por isso que tem muitas pessoas obesas espiritualmente. Vive o tempo todo querendo receber. Me dá, eu recebo, eu quero, eu preciso. Mas recebe tantas coisas e não consegue deixar que essas águas, que essas bênçãos cheguem até outras pessoas. Mas por outro lado, existem pessoas que são como pontes, que elas recebem as águas, recebem as bênçãos e elas ficam no mesmo lugar e ficam olhando as águas, as bênçãos passar por ela e alcançar o seu objetivo final. Quantos aqui querem ser pontes na presença do Senhor? Então por isso que hoje nós vamos falar sobre o transbordar de Deus na nossa vida. Deus tem bênção para mim, Deus tem bênção para você, mas Ele olha do céu e está procurando pontes. Você já parou para pensar que até nós mesmos, eu nunca tinha percebido que quando nós passamos a pé, como pedestre numa ponte, a maioria das pessoas tendem a ficar na ponte do lado que o rio está indo embora. Eu nunca tinha parado para pensar isso e para observar. Quase ninguém para na ponte para ver a água entrar debaixo da ponte. E as pessoas que fazem isso, se você parar para olhar uma ponte, elas vão ver alguma coisa, depois vão correr para o outro lado para ver se saiu. Então, normalmente a gente fica do lado que as águas estão fluindo. E nessa noite Deus te trouxe aqui, porque vai fluir bênção na sua vida e vai alcançar outros objetivos, amém? Vai alcançar outras pessoas. Nós precisamos viver esse tempo, meu irmão, tempo de transbordar. Abra sua Bíblia em João capítulo 15, do verso 1 até o verso de número 8, que nós vamos fazer essa leitura. João capítulo 15, verso 1 até o verso de número 8. E diz assim a palavra do Senhor: Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto limpa, para que produza mais frutos. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo,
se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muitos frutos, e assim vos tornareis meus discípulos. Senhor Deus, Pai querido e santo, Deus, nós louvamos e bendizemos o teu santo nome. Obrigado, ó Deus querido, pela tua palavra lida, ó Pai querido, pela revelação, ó Pai querido, que o Senhor tem para as nossas vidas nesta noite. Pai, que o Senhor venha, ó Pai, me usar, ó Pai querido, como uma ponte, ó Pai querido, na vida dos meus irmãos, na vida desta igreja, ó Pai querido, e que a tua palavra, ó Pai, as bênçãos do Senhor venham fluir na vida de cada um e alcançar outras pessoas. Pai, nos colocamos na dispensação do teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Irmãos, nós estamos diante de um texto muito conhecido, muito simples, mas porém muito profundo. Muitos de nós conhecemos que é a parábola da videira, mas na verdade nós estamos diante de uma metáfora. Existe uma diferença entre parábola e a metáfora. Parábola é contada uma história, mas a metáfora é feita uma comparação. Mas quem quiser saber mais sobre parábola e metáfora, o carisma está aí daqui a uns dias, amém? Então vamos para o carisma. E o ponto que me chama a atenção, o primeiro ponto que me chama a atenção nesse texto, que é tempo de transbordar, nós precisamos aprender algo muito simples e muito profundo. Jesus chama os seus discípulos e fala assim: eu sou a videira verdadeira. Irmãos, para nós transbordarmos, nós precisamos entender que Jesus é a videira verdadeira. E se Jesus estava dizendo que Ele é a videira verdadeira, é porque poderiam existir outras videiras, outros tipos de videiras, videiras falsas, e para nós homens aí que entendemos as paralelas, não é isso? Aquelas que não são originais. Então nós temos Jesus falando assim: eu sou a videira verdadeira, porque existiam falsas videiras. E uma forma, irmão, da gente saber o que é falso e o que é verdadeiro é passar o maior tempo possível com aquilo que é verdadeiro. Aquilo que nos chama a atenção para descobrir o que é falso, não é conhecer aquilo que é falso, mas é ter relacionamento com aquilo que é verdadeiro. E para você entender isso, nós precisamos ter um relacionamento profundo com Jesus. Nós precisamos ter um relacionamento com Jesus para entender que Ele é a videira verdadeira, e nós precisamos dedicar tempo com Ele. Pastor, mas Jesus estava dizendo que Ele era a videira verdadeira, por quê? Porque os discípulos eram judeus, e os judeus, eles estavam entendendo, eles tinham aprendido que Israel era a videira de Deus. Então eles estavam entendendo que todas as bênçãos de Deus para a humanidade tinham que passar pela nação de Israel. Eles estavam convencidos que eles, os judeus, eram a videira de Deus. Aí Jesus chega para os discípulos e fala assim: olha, eu sou a videira verdadeira. Sou eu que sou a videira verdadeira. Vocês estão pensando que é a nação. Muitos estão falando que é a nação, mas eu quero dizer para vocês: eu sou a videira verdadeira. Irmãos, para nós transbordarmos, nós precisamos entender que sem Jesus nós não conseguiremos transbordar em nada. Nós precisamos tirar todo o nosso eu, tudo aquilo que nós pensamos que
que vai nos dar sustento, que vai nos dar provisão. Talvez você pode estar achando que a videira, a fonte, o que vai frutificar, o que te vai dar sustentação é o seu emprego. Eu quero dizer para você nesta noite, se Jesus não for a verdadeira videira na sua vida, ninguém pode te sustentar, ninguém pode prover nada, mas se Jesus, Ele for a verdadeira videira na minha vida e na sua vida, nós vamos ter uma provisão eterna, irmãos. Nós vamos ter tudo o que nós precisamos. Mas às vezes nós pensamos que o nosso sustento vem de outras áreas. Mas aqui está falando, o primeiro ponto, que Jesus diz, eu sou a videira verdadeira. E o segundo ponto aqui que me chama a atenção nesse texto, é que expressa claramente aqui 4 personagens importantes aqui nesse texto. Deus é o agricultor, Jesus é a videira, nós os ramos, e esses ramos produzem frutos. Então nós temos aqui bem explícito, que existe um transbordar de Deus, existe um transbordar espiritual. Deus, como agricultor, Ele cuida da videira. A videira, por si só, ela emite a essência, a energia, o sustento, os nutrientes para todos os ramos. Então nós precisamos entender que nós somos os ramos e precisamos estar ligados nesta videira o tempo todo. Nós precisamos estar arraigados na videira, por isso é que nós temos que transbordar, porque transbordar, irmãos, é ir além. Transbordar é transcender a borda. Transbordar é ir além dos limites estabelecidos. Talvez você, na sua mente, estabeleceu um limite para você, aonde você quer chegar, talvez um patamar mais alto. Você diz assim, não, ali é o ponto onde eu quero chegar, ali é o limite que eu pretendo ir. Mas eu quero dizer para você nesta noite, Deus tem algo além daquilo que você pensou, Deus tem algo além daquilo que você imaginou, Deus tem algo além daquilo que você está esperando, porque o tempo de Deus transbordar algo na sua vida é hoje. Isso é transbordar. Transbordar se tem um limite estabelecido, mas nós vamos além. E quando o agricultor ele cuida da videira, ele está dizendo, eu quero que esta videira vá além, produza além daquilo que é esperado. Os meus pais trabalharam há muito tempo com agricultura, e tem muitas frutas no quintal. E eu vejo meu pai cuidando das árvores, cuidando da plantação, e todos os anos ele fala, não, este ano vai dar tanto de fruta no pé de manga, tanto de fruta no pé de jabuticaba, mas existe alguns anos que ele fala assim, esse ano é o ano que vai além das nossas expectativas. Essa fruta, essa árvore vai dar muito mais fruto do que os anos anteriores, porque esse ano é o ano que Deus escolheu para essa árvore frutificar além do normal, além do padrão, além daquilo que nós tínhamos costumes de receber dessa árvore. Eu quero dizer para você nesta noite, esse tempo chegou para nós hoje. O tempo de transbordar, o tempo de ir além. Se você já deu fruto até hoje, eu quero dizer que você vai frutificar muito mais do que você já frutificou. Se você está aqui nesta noite, saiba que Deus tem algo grande para realizar na sua vida. Por isso é que eu já vejo nesse texto o transbordar de Deus. Esse amor que Deus trouxe para a humanidade através de Cristo Jesus, ele transbordou na vida dos discípulos. Aqui Jesus estava ensinando para os discípulos o transbordar do amor de Deus. E porque houve esse transbordar do amor de Deus em Cristo Jesus na vida dos discípulos, também os discípulos se deixaram encher da presença de Deus.
E eles foram transbordando, 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 foi passando de geração em geração, e hoje nós estamos aqui, porque um dia o amor de Deus transbordou na vida dos discípulos, transbordou na vida de outras pessoas, e hoje vai transbordar na nossa vida também, porque o amor de Deus não para, Ele quer nos encher, Ele quer nos envolver, para alcançar outras pessoas. Nós estamos aqui nesse tempo, nesse país, porque existe um propósito de Deus na nossa vida, e o propósito de Deus é maior do que os nossos desejos. O amor de Deus, o projeto de Deus vai além das nossas expectativas. Todos nós temos sonhos, temos projetos. Não é errado projetar, não é errado sonhar, pelo contrário, nós temos que sonhar. Mas eu quero que você entenda algo: os sonhos de Deus são maiores do que os nossos. E quando nós lemos essa passagem da videira, nós conseguimos ver que o cuidado de Deus, do agricultor, para com a videira, para com os ramos, é para que eles produzissem mais frutos. Nós temos esses 4 personagens aqui, ou essas 4 características aqui, essas 4 nomes aqui registrados, mas existe um que está implícito. Nós temos o Deus como agricultor, Jesus como a videira, nós os ramos, o fruto, que é o fruto do Espírito, mas o fruto do Espírito produz em nós sementes espirituais, irmãos. Nós produzimos o Espírito Santo produz o fruto do Espírito em nós, para que as nossas atitudes, as nossas ações, venham ser como o lançamento de sementes nessa terra. Sementes na nossa geração, sementes espirituais. E quanto mais se produz o fruto, quanto mais se espalha a semente, mais nós temos a oportunidade de transbordar o amor de Deus, o agir de Deus nas nossas vidas. E eu sei que nesta noite tem pessoas aqui que querem transbordar tudo aquilo que Deus tem derramado sobre a sua vida, amém? É o transbordar de Deus. E eu vejo nesse texto também, no terceiro ponto aqui, 3 códigos de acesso nesse texto. Pastor, eu quero muito transbordar, eu desejo transbordar, eu quero viver uma vida transbordante, eu quero viver uma vida cheia da presença de Deus, transbordar o amor de Deus, transbordar as bênçãos de Deus. E aqui nesse texto, irmãos, na parábola ou na metáfora da figueira, nós temos que entender que existem aqui 3 pontos ou 3 códigos de acesso. Eu tinha até colocado no meu rascunho aqui 3 chaves, mas não, agora nós já estamos na nova era, num novo momento, uma era mais tecnológica, não é verdade? Então, chaves de acesso ficou na minha época, amém? Agora nós vamos falar códigos de acesso, amém? A igreja, né, nós estamos experimentando o novo de Deus, não é isso? Quem aqui está experimentando o novo de Deus? Glória a Deus, o novo de Deus tem expansão de Deus, amém? E o novo de Deus tem o transbordar de Deus, amém? Glória a Deus, mas existem códigos de acesso, irmãos. Todos nós queremos transbordar, mas o primeiro código que eu aprendo nesse texto aqui, que mesmo querendo transbordar, precisa ter uma conexão. Mesmo eu querendo e vivendo o tempo de transbordar, se eu não estiver conectado em Cristo, não tem como transbordar. Aqui o texto fala que o próprio Jesus disse: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Irmãos, tem muita gente querendo ser cheio, querendo receber bênção, querendo transbordar, mas não estão o quê? Conectados na fonte que vai fazer você transbordar. Querer transbordar, querer viver bênção, querer viver o novo, todo mundo quer. Agora, você está vivendo conectado naquela fonte que vai te encher e fazer você transbordar? Isso é uma chave, um código de acesso que nós precisamos entender, irmãos. Às vezes nós estamos distantes, nós estamos vendo algo acontecer, nós estamos percebendo as mudanças, nós estamos percebendo o tempo de Deus, mas nós não estamos conectados com aquilo que Deus está fazendo.
nós não estamos conectados com a fonte que vai fazer transbordar em nós aquilo que Deus tem para a nossa vida. Se nós vamos olhar para todas as áreas da vida, eu tenho acompanhado os irmãos do CRIE, os empresários da igreja. Às vezes o irmão, ele tem um desejo de empreender na área da construção, mas o ambiente onde ele está conectado é só de oficina mecânica. Ele não está conectado aonde ele vai se absorver aquilo que ele precisa para aprender, para expandir o seu negócio. E na vida cristã não é diferente. Nós queremos bênçãos espirituais, irmãos. Nós queremos viver a glória de Deus nesse tempo. Nós queremos ver os milagres do Senhor nesse tempo. Mas se nós não estivermos conectados com a fonte que é Jesus Cristo, nós não conseguiremos viver uma vida transbordante. Então nós precisamos aprender a nos conectar em Cristo Jesus, porque Ele é a videira, Ele é a fonte. E a segunda chave, o segundo código de acesso são os processos. Queremos ter só resultado. Pensamos que viver na presença de Deus é viver só de resultados, só de bênçãos imediatas. Mas nós precisamos aprender a viver processos espirituais. O Senhor nos coloca em determinadas situações para nós aprendermos os processos, irmãos. Se nós estivermos conectados na videira, Ele mesmo vai nos colocar em processos para nós aprendermos algo novo na nossa vida. Processos que o próprio Senhor, próprio Jesus, Ele sabe que nós precisamos passar para lá na frente nós sermos bênção na vida das pessoas. Talvez só eu passo por processos aqui e aprendizado. Tem alguém aqui passando por algum processo? Tem? Então não reclame do processo. Viva o processo. Viva na expectativa que Deus está te preparando, está capacitando você para algo grande na sua vida. Amém? E quando nós estamos falando aqui de processos, desse texto que fala sobre a videira, eu aprendi com alguns familiares, com meu pai, com a minha mãe, é que dentro desse processo de agricultura, existe o processo da conexão, precisamos estar conectados, mas também precisa entendermos os processos da poda. Podar, irmãos, é cortar. Podar é limpar. Podar é tirar fora. Podar é arrancar algo que vai nos atrapalhar a ir até o objetivo, ou chegar até um determinado local, ou receber algo que Deus tem para a nossa vida. E dentro desse processo de poda, eu aprendi que existem 3 tipos de poda. 3 tipos de poda. Quando a Bíblia fala que o agricultor, ele limpa, ele poda para produzir mais frutos, eu aprendi que no processo de poda existe a poda da formação, que é a poda do crescimento. Para nós crescermos, nós precisamos ser podados. Deus precisa cortar algumas coisas na nossa vida para que haja um crescimento espiritual em nós, irmãos. Nós queremos crescer, nós queremos ser grande, nós queremos alcançar patamares grandes, mas nós estamos muitas vezes numa fase de crescimento espiritual. E para nós crescermos, Deus vai lá e começa a nos podar, porque precisa crescer. E eu cresci vendo o meu pai fazer poda. Quando criança eu não entendia. E eu falava com a minha mãe assim: eu não entendo o pai. Quando a árvore, o pé de abacate, lá nós temos no quintal uma referência que é o pé de abacate. Por que a referência ao pé de abacate? Porque ele tem 46 anos de idade, o pé de abacate. Viu todos os filhos crescer. Então o pai chegava lá e começava a cortar as laterais do pé de abacate. E eu ficava vigiando. Crescia um galho, dava umas folhinhas verdes, o pai ia lá e tum, cortava. Do outro lado, crescia outro galho, aí começava a dar as folhinhas verdes, o pai ia lá e tum, cortava. E eu falava assim: mãe, eu não entendo.
Fala com o pai para deixar o pé de abacate crescer. Ele está perturbando o pé de abacate. Toda vez que tem uma folhinha verde, um galho, ele vai lá e corta. Aí a minha mãe falou assim uma vez comigo assim, pergunta para o seu pai por que ele faz isso. E eu fui perguntar. Pai, por que o senhor corta os galhos novos do pé de abacate? E ele falou assim, porque o pé de abacate precisa crescer. E eu falei assim, eu não entendi. Se ele já está crescendo, por que o senhor está cortando? Porque ele falou assim, porque você está vendo ele crescer para os lados. Eu quero que ele cresça para cima. Entendeu? Quando eu corto galhos nas laterais, eu estou falando com o pé de abacate, cresça, mas cresça para cima. Você está entendendo? Você entendeu, irmão? Às vezes nós estamos crescendo para as laterais, irmãos, nós estamos satisfeitos. Tem algo que está nos alegrando, e Deus precisa lá cortar, por quê? Porque Ele quer que você cresça para cima. É a poda do crescimento. Você pode glorificar o nome do Senhor? Glória a Deus. Meus irmãos, e a segunda poda que eu aprendi é a poda da manutenção, que é a poda da saúde. Nós crescemos, o pé de abacate crescia, mas de vez em quando, na roça, na lavoura, vinham alguns bichinhos, né? Alguns insetos, algumas larvas, vinha lá e depositava lá e ficava, e o meu pai ficava vigiando as folhas. Eu olhava para cima assim, eu acho que aquilo é um abacate. Aí o pai olhava assim, não, é uma folha podre. Ele subia, ia lá e cortava. Porque aquela folha podre poderia danificar todo o pé de abacate. Ele ia lá e ficava catando as folhas. E por incrível que pareça, depois de muitos anos eu me arrisquei. Eu trouxe para Portugal um pé de quiabo. Aliás, eu trouxe umas sementes e plantei o pé de quiabo. E eu ficava olhando o pé de quiabo crescer dentro do apartamento. E naquele pé de abacate, naquele pé de quiabo, eu aprendi muito espiritualmente. Porque às vezes as folhinhas iam ficando de uma cor diferente, e eu pensava assim, vou jogar água, vou tratar, vou fazer isso, mas de vez em quando, o meu pai que gosta, perguntava, e o pé de quiabo? O seu pai, vou tirar uma foto aqui, o pé de quiabo, mandava para ele, mandava para minha mãe, e ele falou assim, e por que você não arrancou essas folhas ainda? Eu falei assim, porque eu estou com dó do pé de quiabo, ué. Ele está com 4 folhinhas. O senhor quer que eu corto a folha? Eu falei assim, se você não arrancar essas folhinhas que estão branquinhas, ele vai prejudicar todo o crescimento do quiabo. Isso é a poda da manutenção da saúde. Deus quer cortar de nós tudo aquilo que impede a nossa maturidade, irmão. Tudo aquilo que nos impede de ter maturidade, Deus vai lá e corta, arranca. Ah, mas eu estou gostando, Não tem que gostar não, tem que limpar para você ter saúde espiritual. Tem muitas coisas que nós estamos até acostumados com aquilo. Mas Deus quer que, começar a cortar, começar a arrancar. Porque para transbordar, tem que ter a poda da manutenção, a poda da saúde. Talvez você já cresceu, mas você precisa ter saúde espiritual. Então Deus está começando a tirar algumas coisas. Eu sei que tem gente aqui que está sentindo isso. Tem gente aqui que sabe que o Senhor está te tirando algumas coisas, tirando da sua vida algumas coisas para te limpar. E Deus não está querendo te trazer sofrimento, não. Ele está querendo te trazer a saúde espiritual, irmão. Para que quando chegar o tempo de transbordar, você pode assim, chegou no tempo certo. Eu estou com vigor, eu estou com saúde, eu estou pronto. E vem a terceira poda, que para mim foi a poda mais difícil. Foi a poda necessária para frutificar. Antes de dar o fruto, o pé de quiabo dá flor. E eu ficava vigiando as flores do pé de quiabo no apartamento. E eu mostrava para o meu pai falava assim, vai lá e arranca as outras folhas que estão do lado da flor. Eu falei, não pai, o senhor quer matar meu pé de quiabo. O senhor está torcendo contra. Ele falou assim, arranca no talo todas as folhas em volta da flor. Eu falei, não vou fazer isso não.
Confesso aos irmãos que eu desobedeci. E comecei a ver algumas flores murchar. Aí eu corri e liguei para ele. Falei, pai, tem outra forma de fazer? Ele, não. Aí eu fui lá, irmão, com dó. Todas as folhas que estavam em volta da flor, eu fui lá arrancando, tirando. Percebi depois de 2 dias que as flores que estavam murchando começaram a ter vida, a ter vigor. Eu falei assim, pai, para que isso? Ele falou assim, você não entende agora, mas essas folhas que estão do lado da flor estão tirando os nutrientes que vai precisar no fruto. Irmãos, Deus está tirando até algumas pessoas do nosso redor para que a gente possa frutificar mais. Deus está limpando até os colegas, as amizades, as pessoas que estão ao nosso redor. Tem pessoas que estão tirando, ou até mesmo situações que estão tirando os nutrientes do fruto que nós precisamos dar para o reino de Deus. Tem pessoas que estão satisfeitas, eu estou produzindo, estou dando fruto, mas o fruto não tem os nutrientes necessários. E Deus quer que nós venhamos produzir, transbordar, além daquilo que nós esperamos, além daquilo que nós desejamos, mas é necessário ter, irmãos, esses 3 tipos de poda na nossa vida. Nós precisamos transbordar, porque não existe mais tempo de espera, porque o nosso Senhor Jesus, Ele está voltando, meu irmão, Ele está voltando e nós precisamos estar preparados, por isso é que é tempo de transbordar. E Deus ministrou no meu coração, irmãos, durante toda essa semana, para dizer para muitos que estão aqui e que estão assistindo esse culto, eu não conheço a sua vida, eu não conheço a sua trajetória até chegar aqui, eu não conheço a condição ou a situação que você está a viver, não conheço, não sei, mas eu tenho uma certeza na minha vida, porque o Espírito Santo de Deus falou no meu coração, não importa a sua situação, que você chegou aqui, até aqui, mas eu quero dizer para você, você está em Portugal, porque Deus te trouxe aqui para transbordar algo nesta nação, meu irmão. Tem algo de Deus na sua vida que essa nação precisa. Tem muitos que saíram de outras nações, vieram para cá para receber algo. Mas Deus ministrou no meu coração que existem pessoas que não vieram para receber, mas vieram para dar, porque Deus vai te encher, e você vai transbordar nessa nação, eles vão conhecer o Deus que você serve, porque aonde você colocar a planta dos pés, você vai transbordar, você vai prosperar, você vai crescer, você vai frutificar, meu irmão. Por isso é que é tempo de transbordar, é tempo de manifestar a glória de Deus nas nossas vidas, é tempo de manifestar a glória, o poder de Deus aonde nós estamos, é na escola, é no trabalho, é nas nossas casas, é no GC. Nós temos que manifestar a glória de Deus, por isso que onde nós estivermos, nós temos que transbordar da glória de Deus, do poder de Deus, do agir de Deus. Deus quer transformar vidas aqui hoje. Deus quer fazer algo diferente nas nossas vidas aqui hoje, meu irmão. Tem pessoas que estão sedentas por transbordar. Eu quero transbordar, eu preciso transbordar. Mas Deus te trouxe hoje aqui para falar com você, para transbordar, tem que estar conectado em Jesus Cristo. Você tem que estar conectado na videira. Não adianta só ficar vendo de longe. Tem que estar ligado, conectado. Quanto mais próximo, melhor. Para você transbordar, você precisa enfrentar os processos que Ele te colocou. Tem muita gente murmurando, tem muita gente reclamando, tem muita gente culpando a Deus por estar nesse processo, e Deus está falando assim, você não está entendendo. Eu te coloquei nesse processo para você aprender, porque eu quero te encher, eu quero derramar da minha graça, eu quero derramar do meu poder, eu quero derramar das minhas bênçãos sobre a sua vida, e você não só vai encher, mas você vai transbordar daquilo que eu colocar na sua vida. É o transbordar de Deus.
é o transbordar de Deus. E quando nós falamos de transbordar, irmãos, me vem muito forte ao meu coração o texto que a pastora Josileide ministrou aqui na oferta, nos dízimos, que está escrito em Provérbios capítulo 3, verso 9 e 10, para a gente concluir, para a gente entender sobre transbordar. E diz assim, Provérbios 3, verso 9 e 10, honra o Senhor com os teus bens, e com a primeira parte de todos os seus ganhos, e encherão os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Eu quero que você entenda hoje de uma forma além daquilo que nós estamos acostumados a entender. Nós sempre lemos esse texto, declaramos esse texto no momento das ofertas, mas eu gostaria que no poder do Espírito Santo de Deus a sua mente fosse ampliada agora. A sua visão fosse ampliada e transbordasse de conhecimento. Porque quando esse texto foi escrito por Salomão, estava falando de sabedoria, de graça, de saúde, de bem-aventurança, de ser bem-sucedido, exortação ao povo a ir além daquilo que eles estavam acostumados a fazer. Então, nós temos um princípio de transbordar nesse texto. E Salomão aqui diz que precisamos honrar o Senhor com todos os nossos bens. E quando fala todos os nossos bens, não está falando somente da área financeira. Nós temos muito mais posse, nós temos muito mais bens do que financeiro, não é verdade? Nós temos saúde, nós temos uma família, nós temos um trabalho, nós temos um chamado, nós temos um ministério, nós temos liderança, nós temos muito mais coisas na nossa vida, muito mais bens, do que simplesmente um bem financeiro. E nós precisamos honrar ao Senhor com tudo aquilo que Deus colocou na sua mão, com tudo aquilo que Ele já te entregou. Nós precisamos honrar ao Senhor em todas as áreas da nossa vida. Se você deseja transbordar, comece a honrar o Senhor com aquilo que você já tem, com aquilo que Deus já te entregou. E muitas vezes nós pensamos que o que nós temos é muito pouco, mas eu quero dizer para você, que para transbordar, não existe tempo e não existe espaço, você só precisa estar cheio. Amém? Talvez você está pensando assim, eu tenho pouco tempo na caminhada. Talvez você está pensando assim, eu tenho pouca experiência com Deus. Alguém pode falar assim, mas eu estou muito tempo esperando. O nosso Deus não está preso ao tempo e ao espaço. Ele quer fazer transbordar todos aqueles que estão cheios dele nesta noite. Eu gostaria de que você entendesse algo bem simples. Bem simples. Aqui eu tenho 3 recipientes. E esses recipientes eu vou encher de água. E vou encher até o limite. E aqui só para vocês entenderem que tem 3 recipientes diferentes. Talvez você pode olhar para você mesmo e dizer assim, eu sou aquele recipiente pequenininho. Ou alguém pode dizer assim, eu sou aquele recipiente do meio.
Ou talvez você que é mais experiente, pode dizer assim: eu estou cheio, eu tenho mais tempo na presença do Senhor. Mas se eu pegar essa garrafa de água e colocar mais água em qualquer um desses recipientes, do menor, do médio ou do maior, o que vai acontecer? Todos irão transbordar. Amém? Deus mandou dizer para algumas pessoas aqui hoje: Deus quer te ver transbordando. Não importa o seu tempo na presença do Senhor, porque o tempo hoje, o tempo que nós estamos vivendo é o tempo de transbordar. Deus te trouxe aqui nesta noite para transbordar mais dele sobre a sua vida, para que você possa transbordar na vida de outras pessoas. Porque quanto mais você transbordar na vida de outras pessoas, mais o nome dele será conhecido, mais o nome dele será reconhecido, mais a glória dele vai ser manifesta, mais rápido ele vai voltar para buscar a igreja. Quantos aqui querem transbordar da presença do Senhor? Eu quero que você fique de pé nesta hora. E para você transbordar, eu preciso fazer 3 convites para você. Primeiro convite é você que sabe que ainda não está conectado nesta fonte. Você sabe que não está conectado na videira totalmente. Você simplesmente conhece Jesus de longe. Simplesmente sabe que Jesus pode fazer milagre. Simplesmente sabe que Jesus é o Filho de Deus. Mas eu quero te fazer um convite. Você que nunca se posicionou e disse: Jesus, eu quero estar conectado com o Senhor. Eu quero aceitar a Jesus esta noite como meu único e suficiente Salvador. Eu quero te fazer um convite. Esta é a noite de você se conectar com a fonte da vida. E se tiver alguém aqui nesta noite que deseja: eu quero me conectar com Jesus, eu quero aceitar Jesus como Salvador, eu gostaria que você desse um sinal com a sua mão. Tem alguém aqui nesta noite que quer aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador? Tem alguém? Eu quero te fazer esse convite para você se conectar com a fonte que vai fazer você transbordar o tempo todo. Tem alguém aqui que quer fazer esse compromisso, quer aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador? É só dar um sinal com a sua mão. Só dar um sinal com a sua mão, é simples. Para você se conectar com Jesus Cristo, é só você dar um sinal: eu quero. Tem alguém? Tem alguém? O segundo convite que eu quero dizer para você: talvez você já teve esse momento de conexão, já esteve na presença do Senhor Jesus, mas você se distanciou, e sabe hoje, você tem certeza que não está mais conectado como você estava antes. Você já até esteve cheio da presença do Senhor, você já até transbordou da presença do Senhor, mas hoje você sabe que está distante. Eu quero te fazer esse convite também. Tem alguém aqui que quer voltar a se conectar com Jesus Cristo? Tem alguém aqui? Glória a Deus, já temos uma irmã aqui. Glória a Deus. Tem mais alguém que quer se conectar? Tem um irmão lá atrás. Glória a Deus. Tem mais alguém que sabe que precisa se reconectar com o Senhor Jesus? Esta é a noite que o Senhor te trouxe a este lugar. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Eu gostaria de convidar você que sentiu o desejo no coração: eu quero me reconectar com esta fonte. Saia do seu lugar e venha aqui à frente que nós vamos orar por você. Nós vamos orar por você. Venha aqui à frente e nós vamos orar por você. Pode vir. Pode vir, saia do seu lugar. Saia do seu lugar e venha aqui à frente. Nós vamos orar por você. Glória a Deus. Glória a Deus. Pode sair, pode vir, irmão, pode vir. Hoje é noite de transbordar. É o tempo de transbordar. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Eu sei que o Senhor está te incomodando. O Senhor está falando no seu coração.
Eu já fui cheio. Um dia eu já transbordei. Mas hoje eu não consigo mais ter essa conexão. Mas eu desejo muito na minha alma. Eu desejo muito, meu espírito tem sede de conectar com o Senhor Jesus. Saia do seu lugar e vem aqui. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Tem mais alguém? Glória a Deus. Hoje é o tempo de transbordar. Hoje é o tempo que Deus escolheu, Deus separou. Glória a Deus. Gostaria que essas irmãs que estão aqui à frente olhassem para mim. Olhem para mim agora. Vocês precisam fazer uma oração. Nós vamos orar junto. Toda a igreja vai orar. Fale assim com o Senhor. Fale com o Senhor. Eu preciso que você fale com o Senhor Jesus. Fale assim: Senhor Jesus, nesta noite eu ouvi a tua palavra, eu ouvi a tua voz, e a tua voz entrou dentro da minha alma, reanimou, reviveu o meu espírito, e hoje eu estou aqui para viver um novo tempo na tua presença. Eu quero me reconectar com a videira verdadeira. Eu quero ir além do que aquilo que eu espero, porque eu sei que o Senhor Jesus tem muito mais para realizar na minha vida, e eu quero ter uma vida transbordante, cheio da tua presença, e em breve morar com o Senhor na Jerusalém celestial. Aleluia, glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Preste atenção, eu vou contar até 3 e vocês vão olhar para trás, ok? Mas só no 3. Vida transbordante é assim, tempo de transbordar é assim, tá pronto para receber o novo, ok? Eu vou contar até 3, só no 3 que vocês viram, ok? Vamos lá? 1, tem festa aí? Tem festa? 2 e 3, vira! Assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso no grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Glória a Deus. Irmãos, glória a Deus. Aplauda o Senhor, aplauda o Senhor. Irmãos, o meu tempo acabou. Ficou vermelho aqui. Mas eu preciso muito falar aquilo que Deus colocou no meu coração. Vocês podem me ouvir por um pequeno tempo? Aquilo que Deus ministrou no meu coração, e eu não posso ir embora sem orar com algumas pessoas, orar por algumas pessoas. Deus está nos dando e falando que é um tempo de transbordar, mas tem pessoas que estão com os vasos rachados, que precisam ser restaurados por Deus. Pessoas que sabem que experimentam o enchimento, ser cheios de Deus, mas depois
momentos se esvaziam. E eles ficam assim: eu não sei o que acontece comigo. Eu experimento transbordar de Deus, mas passa um determinado tempo, parece que eu estou vazio de novo. E não é dessa forma que Deus pediu para eu ministrar. Deus mandou eu ministrar. Deus mandou eu ministrar para pessoas que vão ter uma vida transbordante, um tempo de transbordar contínuo. E eu quero orar para algumas pessoas. Você que sabe que está vivendo dessa forma, eu gostaria que você viesse aqui à frente, que nós vamos orar por você. O Espírito Santo de Deus falou no seu coração, falou assim: eu quero viver uma vida transbordante, mas tem algo em mim que está vazando, está deixando de reter. Eu não estou transbordando, pelo contrário, parece que tem uma parte em mim que está vazando algo. Tem mais alguém aqui que nós vamos orar por você? Deus vai te restaurar hoje, meu. Deus vai te restaurar hoje, meu. Hoje também é dia de restauração, porque para transbordar, nós temos que ter a vida restaurada. Tem mais alguém aqui? Eu gostaria que os pastores, os intercessores começassem a orar, porque Deus falou comigo que vai ter restauração. Vai ter restauração aqui hoje, vai ter cura aqui hoje. Para que Deus possa encher mais e mais a sua vida, você precisa ser restaurado. Você precisa ser restaurada. Você precisa ser curado. Você precisa ser trabalhado por Deus, não de fora para dentro, mas Deus vai te trabalhar por dentro. Ah, Senhor, começa a trabalhar de dentro para fora, Senhor. Deus, muitas vezes, ó Pai querido, aparentemente não temos nada, Senhor, mas tem almas, ó Pai, gritando, ó Pai querido. Tem almas, ó Pai, exprimindo, ó Pai querido, diante do Senhor, uma angústia, uma aflição, ó Pai querido. Mas nesta noite é noite de cura, é noite de restauração, é noite do Senhor trabalhar de uma forma, ó Pai, sobrenatural, ó Deus querido. Comece a dizer para o Senhor que essa área aí que te incomoda, comece a apresentar para o Senhor essa rachadura. Comece a apresentar para o Senhor esta área da sua vida que precisa de cura, porque Ele está aqui, Ele é o oleiro, Ele vai mudar, Ele vai transformar, Ele vai te fazer uma nova pessoa, Ele vai te fazer um novo vaso. Ele quer te encher, meu irmão. Ele não quer que você venha sair por aí vazando aquilo que Ele te deu. Ele quer que você esteja transbordando. Ah, meu irmão, tem uma unção aqui. Tem uma unção de restauração aqui nesta noite. E esta unção está sendo espalhada. Tem gente aí na igreja. Tem pessoas aí na igreja recebendo também. Eu sei, porque o Espírito Santo de Deus me mostra. Tem pessoas sendo restauradas. Tem pessoas sendo curadas, meu irmão. Esta é uma noite de cura. Esta é uma noite de restauração. Recebe aí onde você está o renovo, a restauração. No nome de Jesus, Senhor, cura, Senhor. Cura nesta noite. O Senhor já ministrou cura, Senhor, física, cura da alma. Senhor, hoje é uma cura plena. Hoje é uma cura completa. Hoje é uma restauração completa, Senhor. Cura, Senhor. Cura, Senhor. Cura, Senhor. Cura, Senhor. Cura, Pai querido. Deus, venha tapar as brechas, Senhor. É o Senhor que é o oleiro. É o Senhor que é o dono. É o Senhor que nos fez. Deus, eu creio no poder do nome de Jesus. E em nome de Jesus, Senhor, essa vida vai ser restaurada. Essa vida vai ser curada hoje, Senhor. Deus, eu creio, Senhor, no mover do Senhor, no agir do Senhor. Ah, Espírito Santo, Espírito Santo, vai, Espírito Santo trabalhando. Vem, Espírito Santo, sobre a tua igreja. Vem, Espírito Santo, sobre a tua igreja. Vem, trabalha, Senhor. Trabalha, Senhor. Trabalha, Deus querido, no profundo hoje, Senhor. Trabalha de dentro para fora. É noite de cura, Senhor. Ah, Deus, é um novo tempo, Senhor. Ah, Pai querido, tem pessoas que entraram aqui, Senhor, Deus, cansadas, ó Pai querido, mas hoje elas são restauradas pelo poder do Teu Espírito Santo, ó Deus. Por isso que é um tempo de transbordar da Tua glória,
transformado no Espírito Santo, ó Deus querido. Coloque a mão na sua cabeça. A igreja, coloca a mão na sua cabeça. Vai transbordar. Vai transbordar. E onde você está, você vai ser cheio. Você vai transbordar. Comece a declarar com o Senhor aquilo que você precisa, aquilo que você quer ser cheio. Porque é tempo de transbordar. Deus vai te fazer transbordar nessa área. Existem áreas que nós queremos e precisamos de uma cura. O que está impedindo você avançar? O que está impedindo você ser cheio? O que está impedindo você transbordar daquilo que Deus te deu? Ah, meu irmão, existe uma restauração profunda aqui hoje. Olha o que o Senhor está fazendo. É Ele que quer, é Ele que está dizendo que o tempo chegou. O tempo chegou. E o tempo não é meu, o tempo não é seu, o tempo é dele. A forma não sou eu que falo, não sou eu que determino, mas é o Espírito Santo de Deus. Ele é o dono da igreja. Oh, Senhor, vai enchendo, Senhor. Vai, Senhor, vai transformando, Senhor. Vai fazendo a tua igreja experimentar, Senhor. Deus, é uma igreja que transborda. É uma igreja que transborda, Senhor. Vai transbordando. Recebe aí. Recebe o transbordar de Deus. Vai transbordando a sua vida aí. Transborda, transborda, meu irmão. Começa a glorificar o Senhor. Começa a cantar, começa a glorificar o Senhor. Começa a ser cheio. Oh, Senhor. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Estamos preparados para ser cheios. Para sermos, Senhor Pai, transbordantes, ó Pai querido. Você quer, você deseja. Você deseja ser. Oh. Olha o que o Senhor está fazendo na sua vida. Olha o que o Senhor está fazendo na sua vida. Olha o que o Senhor está fazendo na sua vida. Receba, receba, receba de Deus. Receba o fogo de Deus aonde você está aí agora, meu irmão. Ah, minha irmã, receba o fogo de Deus. Cura, Senhor, cura. Senhor, vai, Senhor. Ah, Senhor, eu vejo uma igreja transbordante. Eu vejo uma geração transbordante. Eu vejo uma geração cheia da presença de Deus. Eu vejo uma geração cheia da glória de Deus. Tem lenha aí? Tem lenha aí? Tem lenha aí? Tem lenha aí? Então receba o fogo de Deus. Oh, Ramanarabaxé, Ramanarabaxá, Xeramanarabaxé, Decantarabaxé, Ramanarás. Tchum, somos nós. Somos nós. O Senhor nos escolheu. O Senhor escolheu hoje. O Senhor nos escolheu hoje. Batiza com fogo, reacende a chama em mim. Me batiza com fogo, nós não vamos começar o retorno das férias do mesmo jeito que a gente estava. Nós não vamos continuar, nós não vamos retornar de férias vazios. Nós não vamos retornar de férias simplesmente descansados. Nós não vamos voltar de férias simplesmente com a mente restaurada, mas nós vamos voltar de férias para as nossas atividades, transbordando da glória de Deus,
Aonde você for, aonde você estiver, vai transbordar a glória de Deus, vai transbordar a bênção de Deus, vai transbordar poder de Deus, vai transbordar milagres de Deus. Você crê nisso, irmão? Você crê nisso? Você toma posse? Aonde você colocar a planta dos pés, aonde você entrar, vai transbordar algo de Deus ali naquele lugar. Eu declaro isso, eu profetizo isso. Vai ser um novo tempo na sua vida, um novo tempo na sua vida, um tempo de transbordar. Tem pessoas que estão sendo restauradas, pessoas que estão sendo curadas para transbordar aquilo que Deus vai colocar dentro delas. Deus está fazendo isso comigo, fazendo com você, e quer fazer com toda a nossa geração. Não é tempo mais de andarmos vazios ou buscando só ser cheio. É tempo de transbordar e sair transbordando onde a gente passar, irmãos. Onde a gente passar, onde a gente passar. Deus nos chamou para transbordar, e eu creio que nós vamos ver esse transbordar na vida de cada um desses irmãos aqui. Nós vamos ver algo diferente na vida desses irmãos. Nós vamos ver algo diferente na vida da igreja. Eu gostaria muito que você testemunhasse daquilo que Deus vai começar a fazer na sua vida e através da sua vida. Eu creio no poder do nome de Jesus. Eu creio que o Espírito Santo de Deus está neste momento falando em cada coração. Eu creio porque arde no meu coração um novo tempo, uma nova fase, um tempo de transbordar. Não existe mais escassez para aqueles que estão ligados na videira, porque nós vamos transbordar aquilo que a videira coloca dentro de nós. E a nossa videira, a videira verdadeira é Jesus Cristo, amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Pode voltar para o seu lugar, pode voltar para o seu lugar, restaurado, curado, para ser cheio, para ser transbordante. Glória a Deus, glória a Deus. É tempo de transbordar, amém? Comece a falar, comece a profetizar isso onde você for. Amém, queridos? Feche seus olhos. Pai querido, Deus, nós louvamos o teu nome. Obrigado, Senhor, por esta noite tão especial, ó Pai querido. Uma noite onde o Senhor nos chamou para transbordar, Senhor. E nós estamos saindo daqui transbordando de Ti, ó Pai querido. Mas não vai ficar só nesta noite. Onde nós colocarmos as plantas dos pés, onde nós tocarmos, ó Pai querido, irá acontecer um transbordar da Tua glória. Milagres, bênçãos, ó Pai querido, o sobrenatural vai acontecer. Esse transbordar vai acompanhar a Tua igreja. Onde tiver um da Tua igreja, ó Pai querido, vai transbordar da glória do Senhor. Você crê nisso? Aplauda ao Senhor. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado. Leva-nos, ó Pai querido, com a Tua presença e cheios da Tua glória e transbordando da Tua glória. Que tenhamos uma semana abençoada, um início de mês, ó Pai querido, cheio da Tua presença e transbordando, ó Pai querido, dos milagres e das bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E você que está em casa também, que você possa transbordar da glória de Deus, que você possa estar andando e transbordando dos milagres e da bênção do Senhor. Esperamos você na próxima reunião, em nome de Jesus. Venha